Olá, caros ouvintes, bem-vindos ao programa Amor e Intimidades. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, a Alicia Despertar Holístico. Ela é terapeuta de sexualidade consciente e o tema de hoje é sexualidade sagrada. Vamos conhecê-la e vamos ouvi-la. Olá, Alicia, como estás? Tudo bem? Ol- Olá, Liliana. Sim, Obrigada eu por obrigada. estares Está aqui, tudo bem. querida. É uma honra ter-te aqui, poderes falar abertamente de sexualidade consciente, Tantra. Antes de mais, nossa querida Alicia, apresenta-te, fala connosco e informa-nos quem é a Alicia Despertar Holístico. Então, a Alicia Despertar Holístico, neste momento posso dizer que eu estou já na minha segunda vida, que é como eu costumo dizer, porque antigamente eu era enfermeira, trabalhava em um hospital, portanto tinha outro estilo de vida completamente diferente. E de uma vez que eu não estava satisfeita com aquilo que estava a fazer, não estava em ressonância com a minha verdadeira natureza, portanto eu fui reformular muita coisa na minha vida e dei assim uma volta de 180 graus. Portanto, comecei a estudar algumas das terapias holísticas pelo caminho, fui também começar a viajar sozinha, conhecer outros países, aprender outras formas de cura mais ancestrais. E foi então que acabei por encontrar o Tantra e a sexualidade consciente, e isto transformou-me de tal forma a minha vida que eu não vi outra opção senão entregar-me a esta missão de esta transformação que aconteceu comigo, poder transmiti-la às pessoas e ajudar também que outras pessoas se transformem e se empoderem, tal como eu me Uhum. empoderei. Alicia, então isso foi um caminho de coragem. Ires por aí afora, caminho, países que não conhecia. Ahm, Foi corajoso. Sim, E, e foi partilha sem connosco, eu dúvida. não quero entrar muito na tua vida pessoal, tá bem, querida? Mas partilhas connosco aquilo que tu quiseres. Quando e de que forma é que tu tiveste esse despertar teu? Porque isso pode fazer sentido a quem nos ouve também, o despertar delas, percebes? Exato, exato. Quando é que eu senti esse despertar? Acima de tudo, foi quando eu cheguei ao fundo do poço, numa fase da minha vida, em que eu estava a trabalhar como Uhum, enfermeira e, na verdade, estava no hospital de oncologia, uhum, estava na área da oncologia. Portanto, aquilo foi. Eu precisei de chegar bem lá fundo para perceber que não era mesmo ali, que eu não podia estar na minha vida mais ou menos uhum. satisfeita. Portanto, e foi nesse momento que eu primeiro saltei, sem rede, sem cama de rede por baixo, e foi, olha, não sabia bem o que é que ia fazer à minha vida, mas sabia que tinha que escutar-me acima de tudo. E portanto aí saí do hospital, depois continuei ainda como enfermeira, mas já em Uhum. teletrabalho. Teletrabalho não era Por tua teletrabalho. conta. Não, não, não. Call Ah, center de sim, sim, enfermagem. sim, Portanto, eu sim. continuava como Sim, enfermeira, sim, mas em sim. call center. E foi então que, 2 anos mais tarde, portanto, eu tinha este sonho de ir Ah, viajar ok. sozinha, e na altura, portanto, eu sou Uhum. amante da natureza e queria ir para a Costa Rica, e eu pensei assim, bem, eu tenho este sonho há 8 anos e eu nunca o concretizei. Se eu neste momento tenho essa possibilidade, portanto, e não tinha nada que me prendesse aqui Uhum. a Portugal. Eu basicamente comprei o voo com 6 meses de antecedência e pensei: olha, vou comprar o voo e depois logo se vê, eu Uau! depois logo vejo como é que Uau! faço. Uau! E fui um mês sem nada marcado, sem conhecer ninguém, sem referências nenhumas, e fui assim, um mês para a Costa Rica, e foi aí que dei início às minhas Uhum, viagens a uhum. solo. E quando é que tiveste o despertar para ajudar as outras pessoas e outras mulheres para a sexualidade consciente? Partilha connosco, Alicia. Então, eu primeiro tinha entrado no Uhum, mundo do Tantra, e percebi que o Tantra já só por si me estava a transformar a forma como eu vivenciava uhum, a minha vida. E foi o ano passado, estava eu a viver no México, quando começou a quarentena, que eu comecei a adentrar-me um pouco mais dentro da sexualidade consciente, comecei a conhecer outros uhum, professores, e aprofundei os meus estudos na sexualidade consciente. Digamos que aí tive a oportunidade de juntar todos os ensinamentos do Tantra
com aquilo que eu ia bebendo da sexualidade consciente e ao mesmo tempo observando o processo de transformação que estava a acontecer Uhum. dentro de mim. Portanto, todo este caminho foi um caminho que eu fui trilhando ao longo do tempo. Primeiro para ti, depois Quando para os outros. Exato. Eu Sim, penso que é sempre é assim verdade, querida. connosco, É. com Uhum. todos nós, não é? E foi então que eu percebi a transformação, como é que eu me sentia como mulher, como é que eu vivenciava a minha sexualidade, como é que eu me via como pessoa, e como é que isso tinha transformado a minha vida. Então foi do género, isto é algo tão fantástico que está a acontecer comigo, dentro de mim, que eu tenho que transmitir isto às outras pessoas, porque há tantas mulheres, principalmente mulheres, que estão a precisar de fazer este trabalho. Homens também, mas a Uhum. temática ou a problemática Uhum. é O outra. objetivo é outro, não é? Mas há tantas mulheres que Uhum. precisavam de se empoderar. Exato, que se precisavam de empoderar, tal como eu. Então, esse caminho de crescimento que eu observei em mim mesma foi mesmo: "Uau, ok, isto não pode ficar guardado para mim, isto tem que Uhum. ser transmitido para outras mulheres, para outras pessoas". Então vamos E foi assim. começar pela pergunta que eu devia ter feito há pouco. O que é o Tantra, na tua perspectiva? Para quem nos ouve e nem, se calhar muita gente, se calhar nunca ouviram falar nessa palavra. Ou se calhar têm conceitos Sim, sim, errados sobre o isso que é o mesmo, Tantra. boa. Hum, Primeiro que tudo, quero também dizer que o Tantra tem várias escolas, e portanto portanto tem linhas Uhum, orientadoras diferentes. Aquela que eu segui, vê o Tantra como um caminho pessoal de crescimento individual e espiritual, onde eu vou reconectar-me com a minha essência, onde eu vou observar-me a mim mesma, mergulhar em mim mesma, no que é a minha verdade interior, no que é a minha autenticidade. Acaba por ser um caminho que nos permite fazer libertação de crenças limitantes, de traumas que muitas vezes podemos nem sequer ter consciência que os temos. E quando nos libertamos daquilo que nos limita, daquilo que nos pesa, que nos contrai, conseguimos expandir. E então é uma expansão a todos os níveis, a nível energético, a nível mental, expansão da consciência, expansão das nossas emoções, expansão da nossa energia. Acima de tudo, é um caminho de expansão, portanto, de libertação e de expansão, que é esse o significado da palavra Tantra. Permite-nos também integrar as duas polaridades da energia feminina e masculina dentro de cada ser humano, porque ambos, tanto homens como mulheres, temos estas duas uhum, polaridades dentro de nós, então permite-nos alcançar esse equilíbrio ou trabalhar para esse equilíbrio. E acima de tudo, para mim, se eu te disser assim o meu significado de Tantra, para mim é viver em prazer, viver em autenticidade, viver em verdade e viver conectada com o meu uhum. coração, acima de tudo, é isso. E sexualidade sagrada? Fala-nos um Sexualidade pouco, sagrada. querida. Então, pronto. Então, o Tantra tem várias ferramentas e uma delas é a sexualidade sagrada. Para quem associa o Tantra à sexualidade, não está completamente errado, mas é só para saber que é só uma parte do Tantra. Então, o que é a sexualidade sagrada? Basicamente, é incorporar tudo aquilo que o Tantra nos Uhum, ensina para um ato de partilha com o outro. Ou seja, o primeiro, o Tantra, sendo um caminho de empoderamento pessoal e de crescimento pessoal, primeiro eu vou fazer esse trabalho todo uhum, comigo mesma. Quando eu tenho isso trabalhado em mim, eu parto para um ato de sexualidade sagrada, portanto, que é um ato que é realizado em consciência, em que eu tenho consciência de tudo o que está aqui dentro, de tudo aquilo que eu vou transmitir ao outro e também daquilo que eu estou a receber do outro e daquilo que eu uhum, quero ou não uhum, receber do outro. Então acaba por ser um ato de comunicação, é um ato sublime de comunicação aberta e íntima uhum, com o outro. uhum, Acima de tudo é isto, em que eu vou partilhar não só as minhas emoções sem ter medo de as partilhar, vou partilhar a minha energia e para isso eu preciso de saber como é que está o meu estado energético, que tipo de energia é que eu vou transmitir ao outro e que tipo de energia eu quero receber do outro. Também a parte mental,
como é que eu conecto os meus pensamentos a este ato de sexualidade com o outro. Eu estou presente Uhum, nesse momento, a minha mente leva-me para ali ou leva-me dali para uhum. fora. Portanto, é ter atenção à nossa, ter consciência mental, consciência emocional, consciência energética, consciência do corpo físico, como é que está o meu corpo? Tenho alguma dor? Tenho dificuldade em movimentar alguma parte do corpo? Tenho partes do corpo que são insensíveis ao toque? Como é que eu me conecto com essas partes do corpo? E pronto, tem tudo esta consciência nas várias dimensões do ser humano que eu trabalho comigo mesma e que me abro para a partilha com o outro. Então, Acima de tudo é isso. Alicia, quando eu, imagina, no meu corpo tenho um problema de mobilidade no braço, o que é que Uhum. aqui, o que é que isso implica? O que é que vai acontecer aqui, Alicia? Então, primeiro que tudo, antes de eu ir, primeiro tenho que perceber se eu estou em condições de partir para um ato de Uhum, sexualidade com o outro. Se eu tenho uhum, essa dor no braço, primeiro eu tenho que ver de onde é que vem essa dor, ou seja, primeiro nós vamos sempre uhum, virar-nos para dentro antes de ir para o outro. Então eu tenho que perceber que dor no braço é esta, porque é que ela está aqui, de que forma é que ela me está a limitar, o que é que eu posso fazer no meu dia a dia para trabalhar e sanar, curar esta uhum, dor no braço. Portanto, por exemplo, um processo de uhum. fisioterapia, vamos dizer, Sim. sendo assim, uma questão mais prática. Uh, Portanto, primeiro de tudo, curar isto que eu tenho no braço, depois, quando eu parto para o outro, eu tenho que comunicar-lhe em que estado é que está o meu braço, quais é que são as minhas Uhum, limitações, e ter sempre, para que o outro possa ter isso em atenção, quais é que são as minhas limitações quando eu uhum, estou nesse ato. Se calhar não vamos fazer umas posições muito ambiciosas, porque eu não vou ter essa flexibilidade uhum. e essa força. Pronto, então é preciso ter sempre em consciência quais é que são os meus Do meu limites corpo. e os Sim. limites do outro. E respeitar o corpo também, Exatamente. não é, Alicia? Sem dúvida. Isso está no Então, respeito, a base é o então respeito neste pelo corpo. caso, eu iria ter contigo, Alicia Despertar Holístico, para tu me ajudares nesta situação do braço, antes de eu ter aqui um momento de prazer e de sexualidade consciente com o meu marido, o meu namorado, o meu amante. É isso? Eu, vamos dizer, eu tenho, por exemplo, as mulheres que eu estou a acompanhar, porque eu trabalho de forma Uhum, holística, então eu não trabalho só a uhum, parte da sexualidade, eu trabalho todas as esferas do, uhum, do ser humano. Então, se essa mulher me diz, olha, eu estou com uma limitação uhum, aqui no braço, então eu vou-lhe perceber, já percebeste quando é que começou, portanto, começar a fazer o uhum, diagnóstico dessa dor, quando é que começou, de onde é que vem, quando é que ela agrava, quando é que atenua, se já fez alguma coisa para sanar e para tratar esta dor, se não, reencaminhar para um profissional que seja uhum, especialista nessa área, porque eu não abranjo tudo, correto? Posso encaminhar e uhum, aconselhar, e depois, quando a pessoa está bem, então sim, partir para esse ato de uhum, sexualidade sagrada. Se, por exemplo, se for uma limitação crónica, uhum, vamos dizer assim, então essa pessoa, portanto, depois de fazer os possíveis para melhorar essa uhum. limitação, ela vai ter que ter sempre consciência que não vai poder Ok. passar daqueles limites e vai ter Uhum, sempre que uhum. transmitir isso ao outro. Então depende das Boa, situações. ok, boa. Foi aqui um exemplo prático para quem nos ouve também perceber aqui como é que é a tua realidade enquanto terapeuta holística com esta mais-valia, grande mais-valia que tu tens. De que forma, Uhum. Alicia, é que a tua outra vida, como tu começaste aqui a falar, está e te ajuda para esta tua nova vida, digamos, querida? O de seres Uhum. enfermeira. Então, exato, exato, sem dúvida. Primeiro, foi o facto de ter sido enfermeira, que me conduziu a esta vida, porque nas questões da medicina Uhum. moderna há a filosofia da medicina moderna, há coisas que eu não Ou da estou de ciência, acordo, não é? portanto, Da porque eu ciência. gosto, Sim. exato, não é não estar de acordo com Sim, a sim, ciência, eu são estou a coisas dizer da diferentes. ciência moderna, se calhar, não é, Alicia? Uhum. Exato.
exato, que é a abordagem que se tem à forma como se, quando alguém tem um problema de saúde, como é que se Uhum. aborda esse problema de saúde? Então, e quais é que são os contributos? Portanto, eu nunca vou descurar tudo o que seja científico, tudo o que seja a tal dor física, a Uhum. dor emocional, vou Os perceber, sintomas. vou perceber os sintomas, exatamente. Eu posso dizer, olha, vou-te dar Boa, um exemplo. boa. Eu tive um Eu gosto, é caso, bom haver aqui um exemplos para as caso pessoas perceberem melhor. exato, exato. Então, eu comecei a trabalhar com uma mulher que tem Uhum. epilepsia, exatamente. Então, ela sentia-se que cada vez que tinha uma crise de epilepsia, que no caso dela eram ausências, que ela sentia-se completamente desempoderada, porque ela nunca sabia quando é que ia Uhum. acontecer essa crise. Ela podia estar no autocarro, podia estar a caminhar sozinha na rua, podia estar Uhum. a conduzir, quer dizer, a conduzir neste caso não, pronto, mas e o que é que nós percebemos? Portanto, ao longo do nosso processo, portanto, eu tenho um programa de 4 meses e ao longo do nosso processo aconteceu uma ou duas vezes ela ter crises epiléticas. E então essas sessões imediatamente a seguir foi para perceber o que tinha acontecido antes. Como é que ela se estava a sentir nos dias Uhum. anteriores, como é que estava o estado emocional dela, como é que andava o sistema nervoso dela, como é que ela estava a lidar com a situação, ela estava, por exemplo, a ultrapassar os seus limites, ela conseguia identificar quais é que são os seus limites, então começámos a fazer o caminho para Ok. trás. Então, não é só dizer, olha, estás a tomar a medicação corretamente da epilepsia, é o que é que tu E nessa sentiste antes, parte da nos dias antes? medicação, a tua formação em enfermagem ajuda-te nisso, não é? Tens essa grande bagagem, não é, Exatamente. Alicia? Exatamente, exatamente. Portanto, eu sei para que é que servem cada medicamento, e portanto faço, e essa é das informações que eu recolho, que é qual é que é a medicação Uhum. diária que a pessoa Uhum. toma, quais é que são as doenças Uhum. crónicas que tem, quais é que são os sintomas recorrentes e a medicação Uhum. em SOS que Uhum. costuma tomar. E depois até costumo fazer um aconselhamento para a saúde, com tudo o que seja natural e que possa ser Uhum. complementar a tudo aquilo que o Uhum. médico Sim, prescreveu, vamos sim. dizer assim. E às vezes até deixar de tomar, por exemplo, medicação Uhum. em SOS. Por Uhum. exemplo, um Benuron. Se temos uma dor de cabeça, Uhum. por exemplo, se tivermos essa dor de cabeça, então antes de tomar o Benuron eu ando a beber água suficiente, eu descansei o suficiente, tenho estado com muito agitação mental, com muito Uhum. stress, estive a chorar, estive a gritar, estive a rir muito às vezes. Portanto, há vários, em que zona da cabeça é que é a dor de Ou cabeça? raiva Quando é que ela reprimida, surge? Quando é que não ela é? raiva reprimida, por exemplo, que emoções é que essa pessoa anda a Uhum. viver com maior Uhum. intensidade. Então eu vou fazendo toda essa desconstrução para trás para que a pessoa se possa conhecer a si mesma. Neste caso, esta rapariga da epilepsia, ela acabou por perceber que as crises epiléticas dela surgem quando ela ultrapassa os seus limites emocionais, físicos, energéticos. Uhum. E então quando ela agora e continuamos a trabalhar, porque entretanto ficámos amigas de alguma forma, e então quando ela percebe que já está a chegar a um limite e que aquilo é quase como se fosse começar a Uhum. escalar o gráfico O gráfico do dela, caminho para sim. uma crise epilética, antes dela deixar que chegue lá Uhum. ao extremo, ela Ok. começa a parar. Começa a parar, começa a observar-se, começa a respirar, começa a meditar, quer dizer, Uhum. aumenta Uhum. essa frequência de olhar para ela própria e até agora não voltou a ter. Excelente. Então, estamos assim, e eu estou Parabéns, fascinada com este parabéns. trabalho. Por isso é que é Obrigada. importante e é isso que eu quero aqui transparecer e fazer ver para que é que existe a Alicia Despertar Holístico na prática, não é? Eu não quero tanta teoria, eu Exato. quero que tu, quando vens aqui, convidei-te com esse âmbito de te dares a conhecer como é que funciona o teu dia a dia, o que é que faz uma terapeuta de Tantra consciente, não é? De sexualidade sagrada, não é? Para as pessoas Uhum. perceberem, não é? Em vez de estares assim num sítio que é muito pouco alcançável, se calhar para pessoas com certas Uhum. realidades diversas, não só económicas, imagina, mas por exemplo, uma pessoa que esteja num país que não tem internet ou que não consegue chegar a ti por alguma forma, é para dar a conhecer o teu trabalho. Ok? Para que é que tu Exato. existes? Qual é a importância do teu trabalho? O que é que vai acontecendo? E deste agora um excelente exemplo. Um,
tu a nível de sexualidade, o que é que para ti a sexualidade está interligado com as outras áreas de vida das pessoas, Alicia? Então, para mim, a sexualidade é o campo de maior vulnerabilidade do ser humano. É onde nós nos despimos, literalmente, despimos fisicamente, não é? Tiramos as roupas, estamos corpo nu, diante do outro, é onde nós entramos um dentro do outro, não é? Quando existe Uhum. penetração, se for numa relação heterossexual. E o que é que há aqui de mais incrível na sexualidade? Primeiro, a energia sexual, para mim, é também a energia mais poderosa que existe dentro Uhum. do ser humano, porque com esta energia sexual somos capazes de cometer algumas loucuras, sejam elas boas, outras nem tanto. Mas o sexual drive, ou seja, esta energia sexual é algo muito poderoso, que nos leva a concretizar coisas na vida. Então, quando nós trabalhamos a nossa energia sexual, nós também estamos a trabalhar a nossa energia criativa. Se pensarmos nos 7 bilhões de pessoas que existem neste planeta, percebemos o quão criativa é essa energia sexual. E, portanto, quando eu me sinto à vontade com o outro, por exemplo, para dizer o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, até onde é que eu quero, neste momento quero, neste momento não quero, qual é o meu timing. Quando eu me consigo dizer ao outro, olha, toca-me aqui, que eu gosto mais assim, toca-me com estes movimentos. E eu não tenho pudor em dizer isso ao outro. Quando eu quando eu me atrevo a partilhar as minhas fantasias sexuais com o outro, em que eu deixo de ter vergonha sobre as coisas que me passam pela cabeça e as coisas que eu gostaria de experimentar. Quando eu não tenho medo de me mostrar totalmente ao outro, ou seja, eu empodero-me literalmente, ou seja, eu para amar o outro, verdadeiramente eu tenho que me amar a mim própria, então nós trabalhamos o nosso amor próprio. Eu para estar à vontade com o outro e partilhar as minhas emoções, os meus pensamentos, o meu corpo, eu tenho que me sentir confiante, Uhum. não é? Nessa partilha, então eu trabalho também a autoconfiança, eu tenho que me valorizar. Quando eu digo ao outro, olha, neste momento eu não quero, eu sei que tu tens muita vontade, mas eu neste momento não estou disposta a Uhum. isso, o outro tem que aprender a respeitar-me. Eu, para dizer isso ao outro, eu tenho que valorizar-me a mim mais do que o outro. A Primeiro nós assertividade também, valorizamos não é? sempre nós. A Não assertividade percebi? também, não é? Que é eu comunicar, Exatamente, conseguir exatamente. comunicar genuinamente o meu ser, não é? Exatamente, tal e Uhum. qual. Sem Sem medo. medo que o outro Uhum. me rejeite, que o Uhum. outro me Uhum. abandone, que o outro me Uhum. julgue. Portanto, autovalorização e, por fim, a autoimagem. Como é que eu me sinto comigo mesma? Eu vejo-me uma mulher bonita, eu vejo-me como uma mulher sensual, atrativa, consigo apaixonar-me por mim mesma, pelo meu corpo, ou estou constantemente a esconder-me? Ou à Então, espera da nós aí, eu validação também dos faço esse outros, trabalho. não é, Alicia? Exato, ou à espera, exatamente. Porque há muita gente que a autoestima deles e a autoimagem, uma boa autoimagem, depende da validação externa Porque do isso outro. também está E nós aí enraizado na ficamos tão sociedade, vulneráveis. pronto, portuguesa, que é a única que eu conheço também, não é? Tu viveste outras realidades, Exato, mas isso está um pouco enraizado, não é? Tu sabes disso. sem Nós, dúvida, nós sem dúvida. precisamos muito mais da aprovação dos outros do que trabalharmos o nosso amor próprio, quem somos, não é? Porque, por Tal e exemplo, qual, por isso é que tal e essa é qual. uma das minhas perguntas sempre a vocês, minhas convidadas, é quem é a Alicia? Não é? Porque há pessoas que na vida Uhum. adulta não sabem quem são. E tu Exatamente, ajudas nisso exatamente. também. Isso é muito importante o teu trabalho, Também. não é? Sim, sim, sem Nós dúvida. Ou não somos seja, sempre às iguais, vezes. nós passamos por fases, não é? A Alicia de há 5 anos atrás não é a mesma de há 3 anos atrás nem de hoje, certo? Uhum, Mas há tal e uma qual. essência, há valores, há limites, há coisas que se calhar eu de antes não permitia e agora já permito, ou ao contrário, não é? É o saber Exatamente, dizer não, que tu exatamente. também certamente ensinas às tuas clientes, porque as mulheres não sabem Muito, também dizer não, não é? exatamente, exatamente. E só para terminar o raciocínio da pergunta que me fizeste, ou seja, se nós nos empoderamos no maior campo de Uhum, vulnerabilidade, que é a uhum, sexualidade,
Quem é que depois me vai parar quando eu estou com os meus amigos e eu digo: "Olha, não quero fazer isso". Quando eu estou com a minha família e digo: "Não Uhum. concordo com isso". Quando eu estou com o meu parceiro e digo: "Isso não é bom para mim, isso não está em ressonância comigo". Quando eu estou com o meu chefe e eu digo: "Olha, eu acho que você, está-me a pedir mais do que aquilo que são os meus limites". Quem é que me para lá fora se na minha sexualidade eu já estou empoderada? Então, para mim, a sexualidade e depois é o facto de ser um tabu, um assunto ainda tão tabu, tão misterioso, tão pouco falado entre mães, entre pais e filhos, nas escolas, no trabalho, não é? Ainda há quantos adultos é que não se começam a rir quando falamos de sexualidade? E crenças de volta disso e que se começam a rir, é verdade, não é? Exato, exato. Então, para mim, tudo aquilo que se nós temos um poder tão grande dentro de nós e que vem desde a nossa energia sexual, nós, ao empoderar-nos, ficamos mais livres, ficamos mais independentes, mais autónomos e menos vulneráveis às interações com o outro. Se o outro me abandona ou se diz que eu sou feia, eu não vou entrar numa depressão, porque eu conheço o meu valor, eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu tenho valor e eu sei que eu tenho a minha autonomia, a minha independência. Então, eu fico, é como reconstruir um pilar. Quem é que eu sou? Esse pilar era algo estável, por mais que alguém Te vá abanar, não é? me Por julgue. exemplo, eu chegar aí a abanar-te, Exatamente, tu não te exatamente. moves, E tu eu não vou estar ficas. nessa vulnerabilidade, Uhum. tal e Como qual. disseste, Posso o pilar, refletir, não é? exatamente. Ou seja, eu posso sempre refletir sobre aquilo que o outro me diz, que eu Uhum. até nem concordo, e perceber se isso se encaixa de alguma forma Uhum. na minha vida, porque isso também é uma forma de crescimento Uhum. espiritual, mas não me deixar abalar de imediato quando Uhum. alguém me deita abaixo. Isso então é das coisas mais empoderadoras que eu tenho neste momento na minha vida, Mas isso é um trabalho também como eu me constante, sinto. não é, Alicia? Isso Exatamente, é exatamente, uma é todos os vigilância dias. constante, como diz uma amiga minha também, não é? É. Porque não há que descurar, não é? Porque nós também somos fruto do nosso ambiente envolvente, seja na família, Uhum. seja com o marido e com o filho, seja no trabalho, seja na nossa comunidade, seja com os vizinhos, não é? E, e É. nós ou podemos ser filtro ou podemos ser esponja, não é? E Exato, isso também são escolhas, exatamente. não é? E isso também de caminhar contigo e de conhecer melhor a minha sexualidade de forma consciente e desperta, também é uma escolha, não é? Uhum. Também é uma grande E é decisão preciso e também coragem, coragem, não é? Ah, sem dúvida. E então para trabalhar da forma como uhum, eu trabalho, sem dúvida é preciso coragem, e até te posso dizer que, portanto, se ao início, quando eu comecei isto, vamos dizer que aceitava qualquer pessoa, com a experiência eu percebi sim, que nem toda a gente sim, está preparada sim. para trabalhar comigo. É verdadeiramente um caminho de coragem, mas é um caminho, de empoderamento Uhum, sem volta. A pessoa uhum. não volta atrás. A pessoa, a partir dali, é Boa, só para cima. boa, boa. Ahm, como é que. Qual é a taxa de sucesso das mulheres que chegam até ti? É sempre 4 meses de programa contigo, Alicia? E agora tem sido Uhum, 4 meses, sim. Portanto, eu tinha começado com 3 meses, mas entretanto aumentei para 4, porque percebi que haviam mais coisas uhum, que eu queria transmitir e que 3 uhum, meses não eram suficientes. Ahm, então, e qual é que é a taxa de sucesso? Eu arrisco-me a dizer que é 100%. ok, É que para todas as que uhum, terminam o programa, porque já tive uma ou outra uhum, desistência uhum. antes ou passado um Porque lá mês, está, por porque exemplo, são que a pessoas de pessoa coragem percebeu. que é preciso, não é? São, tem a ver com isso? Exatamente. Ok, Tem a ver querida. com isso. Porque há pessoas, ou seja, nessa desistência que eu tive, ou antes do programa começar, ou no primeiro mês, Uhum, foi ao início, em que a pessoa não tinha noção para o que é ok. que ela vinha. Pronto, e eu ainda não tinha feito essa Uhum. pré-seleção. Neste momento já faço uma pré-seleção das pessoas que Faz trabalham comigo, porque um eu certo tipo de acabou. perguntas, não? Ou esclarece as pessoas ao que é que Exatamente, vão. Ok, ok, exatamente, exatamente, ok. tal e qual. Para avaliar a consistência também da Uhum. resposta delas, perceber se elas têm tempo, se isto é uma Ou se prioridade para não, não elas, é? e se estão Uhum, determinadas, e se têm uhum. essa coragem.
Para todas aquelas que terminam, era o que estava a dizer, arrisco-me a dizer que é de 100%, porque de repente elas começam, se têm vontade de lançar projetos próprios, começam a construir o seu projeto de empreendedorismo, porque isto também vai ter impacto na sua vida Uhum. profissional. Um, Começam, se têm namorado, normalmente as relações sexuais que há muito tempo que não tinham, voltam a surgir, voltam-se a enamorar do seu Boa. parceiro. Se estão sozinhas, começam a saber selecionar melhor os parceiros com quem vão interagir intimamente. Um, e depois na sua vida com elas próprias, como é que elas se afirmam com os familiares, com os amigos, na sua vida Uhum. profissional, tudo. Então, é lindo de se ver, Então, eu fico assim deliciada. então, Alicia, essas mulheres ficam mais confiantes, ficam mais Sem conhecedoras de dúvida, si mesmas e não só sem na sua dúvida, sem dúvida. sexualidade, é isso? Uhum, Não, em todos uhum, os campos. Ou seja, elas passam a saber uhum, quem são. Elas começam a saber quais é que são os seus limites, começam a saber como cultivar o amor próprio no dia a dia, começam a valorizar-se e a ter confiança em si mesmas, a orgulharem-se de quem veem no espelho, deixam de ter vergonha do seu corpo, começam a reconectar-se. Outro trabalho muito que eu faço, que é cultivar a reconexão com a energia feminina, porque curiosamente, nada é por acaso, mas a grande parte das mulheres que chegam até mim tem uma energia masculina uhum. muito marcada. Não quer dizer que sejam Sim, sim, masculinas na sim, forma como sim. se vestem, mas têm uma energia masculina, a forma como elas Uhum. interagem na vida, Como dão muito resposta marcada. posterior, é isso, Alicia? Uhum, Exatamente. Só que o problema é que nós também temos que saber quando é que utilizamos determinada dose de energia uhum, masculina e feminina. Se nós vamos para um lado sexual, vamos dizer que uma mulher tem uma energia masculina muito marcada, que vai para um lado sexual com um homem que tem uma energia masculina muito marcada, não vai uhum, correr bem, não é? Porque ambos vão estar ali a querer competir, vão querer estar no controlo, vão querer estar eventualmente com muita estrutura, com muita uhum, rigidez. Então é preciso que tanto o homem como a mulher também cultivem a sua energia feminina dentro deles para se permitirem entrelaçar, entrelaçar e fluir uhum, com o outro. E isso é super importante, porque, por exemplo, uma mulher empreendedora que tem uma energia masculina muito marcada, que é super importante para pôr os seus projetos em ação, quando ela chega à cama, por exemplo, não é? E chega a uma relação de intimidade com o outro, ela tem que saber mergulhar na sua energia feminina. Porque se ela for estar sempre nessa energia masculina, isso não vai uhum. correr muito bem. Se a outra também tem energia masculina marcada. Então é preciso também saber navegar entre ambas e flutuar entre uma e outra, saber quando é que aplicamos uma, quando é que E aplicamos outra. as mulheres que tu fazes esse programa digerem bem quando tu dizes isso? Isso de. Ah, é assim, eu tenho bastante Ok. tato na minha abordagem, portanto, e E dás obviamente exemplos práticos tenho também, não? Para elas perceberem, não é? sempre, Porque sempre, nós não estamos, nós não fomos criados com essa educação, infelizmente, não é, Alicia? Com exato, isso da energia masculina e feminina, que não tem a ver com o que é ser homem ou ser mulher, não é? Não é? nada, nada, Ah, exato. Sim, dou exemplos uhum, práticos e partilho muito também da minha boa. experiência de vida Uhum, com elas. E porquê? Porque aquilo que eu estou a partilhar com elas é o caminho que eu fiz, uhum, mais os estudos. E nesse caminho que eu fiz, é aí que eu tenho muitos exemplos práticos de como é que eu uhum, ultrapassei determinados obstáculos, como é que eu conquistei uhum, determinadas metas. E os exemplos práticos para mim são fundamentais para que a pessoa possa aplicar uhum, no seu dia a dia e também possa seguir esses exemplos se isso uhum, ressoar com uhum. ela, obviamente, ou inspirá-la para que ela faça de uma Uhum, forma diferente. uhum. E depois elas contam-te coisas mais íntimas e estão à vontade contigo para isso, Alicia. Boa, boa, Sim, estão. boa. Há coisas que é engraçado porque às vezes parece que sou quase um confessionário, porque E a elas nível contam ético coisas tem que ser, muito não é? A nível íntimas ético, claro, e eu lido com confidencialidade desde que claro. entrei em enfermagem, portanto eu sei muito bem a importância disso, mas elas partilham comigo coisas que nunca Uhum, partilharam com uhum, ninguém na vida. uhum, E até no grupo de mulheres,
criou-se uma abertura e uma comunicação aberta. Eu tive uma convidada, psicoterapeuta, numa das sessões, e ela disse: Uau, é incrível, como é que tu conseguiste criar isto em um mês e meio, estávamos a um mês e Boa! meio do programa, como é que elas falam destas coisas Uhum, tão íntimas e tão uhum. abertamente E e alguém tão à tem que falar vontade? com essas mulheres Então, porque elas também precisam de respostas, não é, Alicia? exato, Não é? exato, E é bom sem haver mulheres dúvida, como tu que tenham abertura para isso, não é? Que, que, sim, hum, que não fujam, que não julguem, que as acolham, não é? Mesmo que seja uma coisa exatamente, se calhar muito exatamente. diferente de ti, da tua perspectiva, dos teus valores, não é? Mas pôs de Uhum. parte o teu lado eu e, e Alicia Despertar Holístico vir à tona e vamos acolher esta mulher, vamos falar com ela, vamos, não é? Vamos abraçá-la com esta realidade, com Exato, esta vivência, não é? Que ela está aqui a partilhar. Hum, sim, e isso acaba por ser sem terapêutico dúvida. também, esse grupo que tu crias aí mesmo nesse programa entre as mulheres, isso acaba por ser terapia de grupo também, não é, Alicia? É terapia de grupo e depois algumas fazem também acompanhamento Uhum, individual comigo, que é onde vamos uhum. mais a fundo, e é super terapêutico, é assim mágico, eu às vezes fico mesmo, uau, incrível, o que está a E como é que acontecer? funciona, Alicia, esse acompanhamento individual? Ainda não me tinhas falado nisso. Como é que Uhum. funciona? Para quem nos ouve, é só quem vai nesse programa ou quem nos ouve individualmente pode querer marcar contigo uma consulta? Então, individualmente, só uma consulta Uhum, eu já não faço. Eu faço mesmo, ou seja, a pessoa para trabalhar comigo tem que estar disposta realmente a fazer o programa. Porquê? Porque só uma consulta a pessoa pode ir para casa com algumas uhum, reflexões, mas não uhum, vai transformada. E não se transforma pessoas uhum, numa sessão. E eu quero mesmo impactar uhum, a vida das pessoas tal como na senti tua este vida. impacto na minha vida. Então, se alguém quer trabalhar comigo, é uma questão de me Uhum, enviar mensagem. Dependendo das datas, há alturas em que eu estou a começar o curso, o programa em grupo, e portanto, nessa fase, elas começam todas ao uhum, mesmo tempo. Na fase individual, até podem começar um bocadinho mais cedo ou um bocadinho mais tarde, mas a parte em grupo começam sempre em simultâneo. Comigo, vamos dizer que a parte em grupo nós fazemos muitas partilhas e trazemos muito conteúdo importante e muitas práticas para fazerem em casa. No processo individual, vamos mais a fundo com uhum. cada uma delas. Vamos mesmo à, vamos à criança, Então, literalmente, à criança Alicia, interior. cada uma delas faz um trabalho individual contigo? É isso? Ou não necessariamente? Sim. Neste momento, por exemplo, há só duas que só estão na Uhum. sessão de grupo, que estão nas sessões de grupo e que não estão individual. Mas a maior parte está E és individual, tu portanto, que começam dizes comigo o essa trabalho em grupo, necessidade ou são elas que individualmente vão ter comigo e contigo e dizem Alicia, preciso. Ok. ambas as coisas. Tem, Primeiro tem a ver com a ok. minha disponibilidade, depois tem a ver com a necessidade que Uhum. elas sentem, e com a possibilidade de conseguirmos Ok. encaixar. Ok. Então Ok. tem a ver com isso. Esse programa é intenso? Quantas vezes? Conta-nos um pouco mais sobre o teu programa, Alicia. Então é uma Uhum, vez por semana, fazemos as sessões uhum, de grupo. Depois das sessões individuais, podem ser às vezes uma vez por semana, às vezes podem ser de uhum. duas em duas semanas, consoante a disponibilidade da pessoa, a minha e as Para tarefas que fazer. ficam para a Uhum, pessoa fazer em casa e quanto tempo é que ela precisa para uhum. fazer essas tarefas. Tem muito a ver com isso. E sim, é um programa intenso que envolve dedicação e que a pessoa priorize isto na sua vida. E quando ela prioriza este processo de transformação na sua vida, ela, acima de tudo, e primeiro que tudo, está-se a priorizar Uhum. ela própria. Então é perceber se ela tem tempo para dedicar a este programa, se ela tem vontade, determinação e se está disposta a ir para além da sua zona de Mas tu conforto. também, se calhar, no início, como há bocado falámos as duas aqui, tu se calhar no início também tentas saber qual é o objetivo dela se inscrever neste teu programa, não é? Sem dúvida. Eu tenho um questionário de pré-seleção,
onde eu avalio qual é que é a motivação da pessoa, Hum, porque é que ela me está a uhum, contactar, o que é que ela deseja trabalhar em si própria, quais hum. é que são as suas dificuldades na sexualidade, e pronto, entre outras questões para perceber, para conhecer um bocadinho melhor Uhum. esta pessoa, sem E dúvida. acontece-te, pronto, durante o teu percurso profissional, as mulheres até terem medo de falar a palavra sexualidade ou sexo? Sim, sim. Eu recordo-me, na primeira sessão deste último grupo que eu comecei, delas no final da sessão dizerem assim: "Pá, isto é incrível, nós estamos a falar de sexualidade de uma forma tão aberta, isto é tão estranho para mim." E depois na sessão seguinte dizerem que já tinha saudades vossas e deste espacinho, porque cada vez que nós nos sentamos todas ao computador para estar umas com as outras nesta sessão, eu estou-me a sentar para estar comigo mesma, em partilha Uhum. aberta com a outra. Então é um tempo para mim, é um tempo de prioridade. E quando a pessoa se prioriza a si mesma, ela está-se a honrar a si mesma, à sua vida, ao seu prazer, ao seu coração e à sua Uhum. vontade interior. E isso é relaxante, e é um desafio, não é? Porque todas nós, todas elas, têm os seus desafios sociais, profissionais, familiares, não é? E elas ali têm que estar ali, não é? Porque é como tu se calhar disseste há bocado, ou elas estão para a mudança e para estarem ali num todo e para, não é? O foco tem que ser aquele programa durante aquele tempo, ou então não as Uhum. aceitas, não é? Portanto, isso também é um treino que elas têm que fazer contigo, Alicia. É um treino, sem E um dúvida, e hábito. por isso é que é um programa de exatamente. Por isso é que é um programa de transformação. Nós só transformamos quando nós pomos em Uhum, prática no dia a dia. Se elas recorrentemente não fazem os trabalhos que têm para fazer em casa, elas não estão a evoluir. E isso não pode acontecer. Então, mas de qualquer forma, eu tenho, por exemplo, mulheres empreendedoras que estão a lançar projetos, eu tenho mulheres com filhos, eu tenho mulheres solteiras, tenho mulheres casadas, com ou sem filhos, e posso dizer, por exemplo, temos uma mulher casada com filhos que nunca tinha tempo para si própria e ela começou a arranjar tempo para ela mesma, para conseguir fazer os trabalhos de casa, para se conectar mais com o marido, para ter uma postura diferente com o marido e com a filha, tudo. Então tem sido assim mágico também observar a transformação delas. E olha, até te vou dar aqui outro exemplo também. Uma senhora que ela tinha um sonho, porque eu desafio-as muito a sair da sua zona de conforto. boa. Então, aqueles sonhos que nós temos lá na Como aquele imaginação, eu teu da gostava de Costa um dia Rica, não é, querida? como aquele meu da Costa Rica. Então, tenho uma mulher, ela tinha um sonho de saltar de paraquedas de um avião. Pronto, então há umas semanas atrás, lá foi ela saltar, eu desafiei a isso, e quando ela volta e a cara, o sorriso dela, a abertura dela, o à vontade, a leveza, principalmente a leveza com que ela vem na sessão seguinte, bem, eu fiquei deliciada. Então aquilo, e ela já parece outra. Isso depois tem Então há consequências, outro não tipo é? de experiências. Isso depois tem Como? consequências para o resto da vida delas, para a envolvente, não é? Quando Sem dúvida. ela, quando ela concretiza um sonho, agora falta uma palavra, quando ela concretiza um sonho e tu espicaçaste-a para isso, não é? Colocaste-a, provocaste-a para ir para fora da zona de Desafiei-a. conforto, isso depois também tem consequências positivas. Sem dúvida, sem dúvida. Ela hoje percebe que é uma mulher muito mais corajosa do que aquilo que ela achava que era e deixa de ter medo de, nas coisas simples do dia a dia, de ir lá. Até ela pensa assim: então, eu já fui saltar de avião, não tive coragem para isso, agora não tenho coragem de ir Pois. falar com esta pessoa, de ir experimentar, Ou viajar dizer que sozinha, de ir não é? experimentar Que é fazer tão isto, importante, ou não dizer que é? não. Ok. Tal e qual, tal e qual. Então tem sido assim um processo. É lindo, olha, eu estou apaixonada por aquilo que faço. É maravilhoso fazermos aquilo que gostamos. Sim, sim. Falando nisso, do fazeres aquilo que gostas, e até para mulheres como tu e como eu que nos estão a ouvir, que é muito importante,
Quando é que tu começaste a sentir na prática que fazias aquilo que amavas, Alicia? Quais é que foram os sinais? Quais é que foram as características? Partilha connosco um bocadinho. Por exemplo, partir para uma sessão com uma cliente, antes de ir para a sessão, olhar para a agenda e dizer assim: com quem é que eu tenho sessão agora? Assim, com este entusiasmo, que é, eu não vou dizer, eu tenho que ir para o trabalho, ou tenho uma Uhum. sessão agora com uma cliente. Não, olha, eu vou ter uma sessão com uma cliente, portanto não posso. E dizer isto com o brilho no olhar. É quando me perguntam o que é que fazes, é esse brilho no olhar e esse sorriso que eu trago, que eu carrego comigo e que transmito às outras pessoas. É essa leveza, é esse sentir que ninguém me está a obrigar, sentir que eu tenho liberdade para fazer exatamente como eu quero, no timing que eu quero e como eu Uhum. acho melhor. Um, e sem dúvida foi. Isto começou o ano passado, quando eu comecei, e, e acima de tudo é esta sensação de alegria interior e de plenitude que eu sinto cá dentro. Sinto assim o coração a vibrar, cheio, completamente concretizada E profissionalmente. depois, as tuas clientes são consequência dessa tua efusividade, dessa tua, não é, alegria, dessa tua energia boa, não é? Exato. Porque Elas, não só elas, pelo teu exemplo, mas também pela energia que tu passas, não é? exato, exato. Um, Sim, esta energia eu transmito-as, eu não consigo não transmiti-las, porque ela sim, vibra em sim, mim sim, todos os sim. dias. E isso também é um boost de energia quando elas terminam a sessão e dizem: Pronto, olha, já estava sem energia nenhuma, agora já estou aqui em altas e já estou aqui super leve e super alegre. Porque é E é também isso que eu também contagioso, não gosto de é? E transmitir. depois acabas por ser um exemplo para elas, não é? Não é? Elas Exato, pensam assim: bem, exato, se a Alicia conseguiu, eu também posso conseguir, seja o que for, não é? Não é? tal e qual. E não há limites, não é? E se calhar é isso que tu também lhes ensinas a elas, que não há limites para os sonhos delas, para elas concretizarem, para elas estarem de encontro e de forma consciente com a sua sexualidade e com o seu eu, não é? Aquilo que tu disseste há bocado muito importante, elas olharem-se ao espelho, amarem o seu corpo, Exato, amarem a sua cara, amarem o seu eu interior, não é? Uh, Se calhar de forma que nunca se calhar se olharam, ou de forma tão consciente e tão desperta que nunca lhes foi permitido, ou elas mesmas permitirem-se esse espaço e tempo para, não é, Alicia? exatamente. Tal e qual, é isso mesmo. E acima de tudo, as nossas limitações, os nossos limites estão aqui Uhum. na nossa mente. Então, desconstruímos essas Uhum. crenças limitantes, e não falo só na sexualidade, falo em Sim, todas sim. as esferas da nossa vida, nós permitimos que conseguimos ir muito mais além. Se há 10 anos atrás me perguntassem o que é que vais estar a fazer daqui a 10 anos, eu nunca na vida eu iria dizer que eu ia estar neste campo. Uh, Portanto, aliás, eu comecei a trabalhar na maternidade à frente da Costa. Penso que Sim, tu também chegaste a lá estar, mas se calhar ainda nos estagiei em cruzámos. 2019 lá. Exato. Não, Sim. eu fui em 2009. Pronto. Um, e eu não fazia ideia que eu ia estar a fazer isto, portanto, tudo é possível. Quando nós achamos que a nossa vida está. Já vimos o que tínhamos a ver, já alcançámos o que tínhamos a alcançar, não há mais nada de novo, vai ser assim o resto da vida, porque a isto me resigno. Uhum. Isto era eu há 10 Uhum. anos atrás. Ok? Neste momento, é por isso que eu digo que eu estou na minha segunda vida, porque eu pude reformular tudo e ir além dos meus limites e conquistar coisas que eu nunca achei que algum dia fosse Uhum. possível conquistar. Então, se a Então toda Alicia a gente despertar consegue. holístico conseguiu, quem nos ouve também consegue. Hum, Sem dúvida. Alicia, aqui uma última pergunta, para quem nos ouve, e tu que és a especialista de terapeuta de Tantra e de sexualidade consciente, hum, de que forma é que as pessoas que nos ouvem podem despertar mais para a sua sexualidade de forma sagrada?
De que forma é que Uhum. podem despertar mais? Primeiro que tudo, estarem nessa autovigilância, nessa autoobservação Uhum. de si mesmas. Que é, por exemplo, têm uma conversa com alguém. Como é que elas reagiram, por exemplo? Como é que elas deram feedback à pessoa? Qual é que foi a sua Uhum. comunicação não verbal? Que pensamentos é que lhes Uhum. passaram pela cabeça? Como é que elas se sentem à vontade com o Uhum. seu corpo ou não? Uhum. Elas e eles, não é? Como é que está o seu estado energético? Ou seja, como é que elas podem despertar? Começando a Uhum. observarem-se a si mesmos, começarem a indagar sobre Uhum. si mesmas, nessa Uhum. autorreflexão contínua, que é aquilo que outras linhas chamam o Uhum. mindfulness. Não é? Sim. Nós temos vários termos para designar a mesma coisa. O Tantra fala em Uhum. presença total. O mindfulness fala em mindfulness. Não é? E então é muito esse o trabalho que fazemos. Para mim, uma das ferramentas iniciais que eu comecei a utilizar também para despertar-me a mim mesma, para observar-me a mim mesma, foi a meditação. Porque a meditação ajuda-nos a desligar os pensamentos com os quais estamos a ser constantemente bombardeados, porque nós achamos que somos os nossos pensamentos, mas os pensamentos são só parte do nosso ser que chegam até nós e que nós podemos ter a oportunidade de identificar-nos com eles Uhum. ou não, e querer alimentá-los ou não. Então, que pensamentos é que eu estou a alimentar? Que emoções é que eu estou a viver? Eu estou sempre a viver aquela tristeza, aquela mágoa? Estou sempre a alimentar essa emoção? Estou sempre a recordar-me disto? Ou começo a cultivar aquilo que me faz sentir bem no meu dia a dia? Começo a fazer atividades que me enchem a alma, que me enchem o coração. Então, primeiro que tudo, é muito esse trabalho interior, como é que eu me desperto para me conhecer a mim mesmo, para esse Uhum. processo de autoconhecimento, para depois então poder ser autêntica, Uhum. sem medos, na Uhum. relação com o outro. E nessa autenticidade Uhum. vive o sagrado. Nessa presença vive o sagrado. E quando eu faço parte para um ato em que a minha devoção, em que eu me entrego a esse ato, eu entrego-me em devoção, eu torno esse ato Uhum. sagrado, acima de tudo. E aí permite-me estar em partilha de um ato sagrado de Uhum. sexualidade com o Uhum. outro. Alicia, aqui para quem nos está a ouvir, deixa-nos aqui o nome das tuas redes sociais para quem te quiser seguir e te contactar. Eu depois aqui no episódio do meu canal do YouTube vou deixar por escrito aqui o teu contacto do Instagram. Deixa-nos aqui para a Rádio Sons do Sul aqui o teu contacto para te contactarem, para acederem ao teu conteúdo, para saberem mais do teu programa. Está bem? Exato. Então, no Facebook estou como Alicia Despertar Holístico. No Instagram, ao contrário, despertar underscore holístico Uhum. underscore Alicia. No Facebook tenho ainda 2 grupos, um de mulheres empoderadas em Portugal, Tantra e Sexualidade Consciente, que é exclusivo para mulheres. Já tive vários homens a tentar entrar, homens não vão entrar, isto é só para mulheres. Há outro sim que é misto, que é Relações Conscientes, Tantra e Sexualidade Sagrada em Portugal. E aí sim dá para homens e para mulheres, onde vou partilhando conteúdo dentro desta temática. E pronto, tenho o meu LinkedIn, Alicia Ferreira, e podem me contactar por mensagem privada através de qualquer um destes meios. Eu no Instagram faço também muitas lives e onde vou partilhando também conteúdo de relevância e portanto também podem lá acompanhar, assim como no canal de YouTube que também estão lá Pronto. as lives. Muito obrigada, Alicia. Obrigada pelo teu conteúdo. Ficamos aqui com uma sugestão musical da nossa Alicia Despertar Holístico, relacionada com o tema Sexualidade Sagrada. Voltamos em breve, para a semana. Muito obrigada por estarem connosco e comigo no meu programa Amor e Intimidades, aqui na Rádio Sons do Sul, a sua melhor companhia. Sejam felizes e façam muito amor.
saw that thing so beautiful. She just hit my heart, oh. Full force and she got me like, I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show nothing. She be walking around so confident, so heaven sent. I think she was meant to knock them daylight. Like, girl, you so fine. Oh, 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 yeah. Girl, you rockin' like, ooh, baby, so fine. Miss Baby, girl, you knock 'em dead. Ooh, yeah, yeah, oh, yeah, 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 yeah. She was so sublime, super fine. She was never lying, strutting in the heels or her slides. Either way, eyes on her every single day, week, year. Everyone wondering how she does it with no fear. All that confidence, was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out and in. Man, they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she hit them like. Yeah, like. Girl, you knock 'em dead. Oh, oh, oh. How you do the thing you do? Woo. Yeah, yeah. Baby, you knock 'em dead. I'm already said. Ooh, it's pretty at the end.